Bom, hoje, 24 de junho de 2017, dia de São João Batista, né, uma festa importante na igreja, mas como hoje é sábado, né, já estamos vivendo as vésperas do 12º domingo do tempo comum. O evangelho que vai ser lido nesse domingo é o de Mateus 10, 26 a 33. Eu não vou ler o evangelho para não alongar mais ainda do que será longo esse vídeo, né? Mas eu convido você que está vendo esse vídeo a ler o evangelho. Mas antes de eu começar a falar propriamente do evangelho, né, eu queria fazer um pedido a você mesmo que está vendo esse vídeo, que começou a ver esse vídeo, né? Eu peço que você vá até o fim, veja esse vídeo até o fim, porque o conteúdo dele vai ser muito importante, muito interessante, um conteúdo para os dias atuais, sem comentários de tão importante que vai ser, né? Eu sou um mero reprodutor, né? O que eu vou dizer aqui, eu vou praticamente ler o comentário do inédito dos evangelhos, né? Mas é um comentário tão rico que não tem como eu não fazer esse convite. Tenham paciência, veja esse vídeo até o fim, né? Ainda que ele venha a ser um pouco longo, né? Então o título seria Amanhã Tudo Saberemos. Então, fundo de quadro. Então ele começa pondo um fundo de quadro, né? O homem e a procura da verdade. As palavras voam e a escrita permanece, diz um antigo ditado. De fato, quão imensurável é o montante de frases, considerações e discursos proferidos pelos homens, volatilizados ao longo da história. Entretanto, muitas vezes a própria palavra escrita perece. Onde foram parar os impressos produzidos em todos os cantos da Terra a partir de Gutenberg? Muitos desapareceram sem deixar traço. A verdade, porém, é perene. A verdade é perene, repito, né? A verdade sempre foi a mesma. A verdade não é uma hoje, foi uma no passado e será outra no futuro. Não, a verdade é perene. Essa frase é muito importante. A mentira, os sonhos fantasiosos, as desconfianças infundadas e outros delírios do gênero têm curta duração. A mentira, ao contrário, se a verdade é perene, a mentira, ao contrário, tem curta duração. O tempo se encarrega de apagar sua lembrança. Todavia, apesar de a verdade gozar de sólida estabilidade, às vezes não é fácil discerni-la. Em virtude do nosso senso do ser, nós a procuramos noite e dia sem cessar, e às vezes não a encontramos, ou seja, em virtude do nosso senso do ser, ou seja, faz parte da nossa natureza a busca da verdade. Todos nós, sem exceção, queremos a verdade, certo? Então nós a procuramos noite e dia sem cessar, e às vezes não a encontramos, porque nosso egoísmo, ou nosso amor próprio, ou nossas paixões desordenadas se interpuseram como obstáculo. Ou seja, se por um lado todos nós desejamos a verdade, muitos de nós, eu diria talvez até que a maioria, ou quase a totalidade, não a encontra. Por quê? Por causa do nosso egoísmo, do nosso amor próprio, das nossas paixões desordenadas que se interpõem entre nós e a verdade, né? Quando a fé não ilumina a razão e esta não orienta retamente a vontade, criamos critérios próprios, carregados de cores desproporcionadas que com maior ou menor intensidade alterarão a objetividade da verdade. Ou seja, apesar de a verdade ser objetiva e imutável, nós sempre vamos tentar alterar essa objetividade da verdade, colocando a nossa subjetividade, né? Por outro lado, pelo desvario de nossos prazeres, apetências e imaginações, modelamos, segundo as leis da mentira, tudo aquilo que ilusoriamente
o capricho nos apresenta como eterna felicidade, né? Então, o nosso capricho coloca como verdade aquilo que é mentira, e como felicidade aquilo que na verdade é uma ilusão, né? Só por essa razão já podemos medir como foi importante Jesus haver instituído o papado. Se não tivéssemos papa, onde obteríamos consistentes interpretações da revelação, da fé e da moral? O famoso compositor Verdi atribuiu à mulher a mobilidade de uma pluma ao vento, mas enganou-se restringindo a ela, ou seja, a mulher, esse predicado. Na verdade, trata-se de uma característica do pensamento humano in genere, né? Ou seja, todo ser humano é volátil, né? Como uma pluma, né? Que vai ao vento. Diante desse problema, como poderemos ver a verdade por nós mesmos sem véus nem fantasias? Ou seja, se a verdade é objetiva, como que nós não vamos colocar um véu entre nós e a verdade, né? Então, a morte, fim de todas as quimeras. Vivemos nesta terra um estado de procura e de passagem. Tão precária é nossa situação que nos enganamos com facilidade, mesmo a propósito do tempo, vivendo como se nossa permanência nesse mundo fosse eterna. Ou seja, apesar de nós sabermos que um dia vamos morrer, nós vivemos como se fôssemos viver por aqui por toda a eternidade, né? Não é raro cruzar pela nossa mente aquele sonho da possível descoberta do elixir da longa vida, ou do elixir da própria imortalidade, né? Quem é que não queria ser imortal, né? Muitos prefeririam estender ao infinito os limites de sua existência terrena, transformando-a numa espécie de limbo perpétuo, quer dizer, um tipo de vida no qual pudessem ter felicidade natural sem nenhum voo de espírito, né? Em outras palavras, a gente nessa vida tem tanto problema, né? Nós vivemos com tantas idiosincrasias, com tantos problemas, e mesmo assim nós queremos viver nessa vida eternamente, né? Por isso que ele diz como um limbo perpétuo. Nós vivemos num limbo, né? Eu acho que ninguém pode dizer eu sou feliz 100% nessa terra e não há nada que me tire a felicidade nem por um segundo. Eu acho que ninguém pode dizer isso, né? Nós vivemos num limbo, mesmo assim queremos viver aqui por toda a eternidade. Então, esses participam, consciente ou inconscientemente, de um culto implícito que poderia muito bem ser rotulado de limbolatria. A morte, com sua implacabilidade e trágica realidade, a morte virá, não tem jeito, é implacável, e é uma trágica realidade, né? Põe fim a essas quimeras e retira de nossos olhos os óculos que falseiam a visão do universo criado e do relacionamento de cada um de nós com o próximo e com Deus. Ademais, a morte traz consigo o juízo divino, isso é o mais importante. Nada há de encoberto que não seja revelado. Aqueles de nós que se entregam ao pecado fazem-no muitas vezes às escondidas, longe da vista alheia, por causa do sentimento de vergonha, esquecendo-se de que não podem se esconder da vista de Deus, pois nele fomos criados e nele existimos, e nele nos movemos, segundo ensina São Paulo. Eu achei interessante quando eu estava lendo aqui, fala que nós muitas vezes nos entregamos ao pecado às escondidas, né, por causa da vergonha. Hoje em dia as pessoas estão pecando sem vergonha mesmo, né? As pessoas estão se mostrando pecadoras mesmo e pronto. Vê a aberração que acontece, por exemplo, eu tenho que citar esse exemplo. Eu tenho vergonha de citar esse exemplo, mas vou ter que citar essa parada gay que acontece. Que coisa absurda, meu Deus, com dinheiro público, com financiamento público, que essas pessoas fazem em público, fazem à vista de todos, inclusive cometendo crimes, né, de ato obsceno, de coisas absurdas, com crianças olhando, inclusive, né?
por incrível que pareça, tem pais que levam filhos nesse lugar, né? E se mostrando daquele jeito mesmo, com pecados horríveis, né? E ninguém tá nem aí, né? Então, até essa questão de vergonha de pecar, nem isso a gente está tendo mais, né? Nada escapa à lembrança de Deus. Pensamentos, desejos, palavras, silêncios, atos e omissões de cada um e de nós, segundo por segundo, são conhecidos por Deus. Até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. É sobre isso que Jesus nos fala no Evangelho de hoje. Tudo quanto houver de mais oculto será descoberto, e todos conhecerão tudo de todos. 2 serão os momentos da verdade, o do juízo particular e o do juízo final. Não haverá contradição entre um e outro, nem sequer será uma revisão do outro, e sim uma confirmação. Nossas ilusões, como também nossas faltas de virtudes, sempre têm não só uma repercussão social, mas até mesmo efeitos correlacionados com a ordem do universo. Desse modo, ao homem como indivíduo cabe um juízo particular, e enquanto membro de uma sociedade, um juízo universal. Então agora vai falar do juízo particular. Não estaremos a sós nem sequer no juízo particular, pois Deus, a verdade em sua essência, estará presente. Nessa ocasião, reveremos todas as nossas impressões, apreços, ânsias ou raciocínios pelo prisma da verdade, que se apresentará majestosa diante de nós. Nessa hora, de que nos adiantarão as honras, as riquezas, os prazeres, os romantismos e coisas do gênero? Terrível será comparecer a esse juízo em estado de pecado, sem o devido arrependimento e sem ter recebido o sacramento da reconciliação. Terrível, porque não haverá mais tempo para implorar perdão. Que Deus não nos permita cair em tal situação. Quem tivesse essa desventura veria até mesmo os méritos da paixão e morte de Cristo, no entanto colocados à nossa disposição para salvar-nos, levantando-se contra si para condenar. O bom e misericordioso Jesus, olha o tema, olha a palavra, misericordioso Jesus. Essa palavra misericórdia está sendo muito usada hoje em dia, né? Então, o bom e misericordioso Jesus, todo feito de suavidade, estaria a invocar o seu preciosíssimo sangue derramado todo na cruz como motivo de condenação, para lançar o infeliz imediatamente no inferno. Ou seja, está falando aqui claramente, eu acabei de ler, vocês ouviram. A condenação existe e o inferno existe. Isso é doutrina católica. Isso é matéria de fé. Nós não podemos negar isso daí. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque hoje se nega isso claramente, explicitamente, explícita ou implicitamente, né? Se nega, fala-se que não, que Deus, como Deus é misericordioso, né? Aqui, o bom e misericordioso Jesus, como Deus é misericordioso, como que Deus vai condenar alguém, né? Imagina, Deus não condena ninguém, Deus é bom, né? Deus é bom e Deus não vai condenar, não vai permitir que ninguém vá para o inferno. Mas será que é assim mesmo? Inclusive, até, tem um texto famoso, né, um texto famoso que está sendo muito lido hoje em dia. Eu não vou falar o nome desse texto, não, tá? Mas é um texto famoso. Eu vou me reservar o direito de não dizer a fonte. Embora eu ache até que deveria dizer, mas eu não vou dizer a fonte, não. Mas se você quiser, pesquise aí. Pesquise, você não terá dificuldade em achar, né? Olha o que diz esse texto aqui, contrariamente ao que eu acabei de ler. Trata-se de integrar todos. Deve-se ajudar cada um a encontrar a sua própria maneira de participar na comunidade eclesial, para que se sinta objeto de uma misericórdia imerecida, incondicional e gratuita. Ó, eu estou lendo de novo, não sou eu que estou dizendo, eu estou lendo. Olha o que diz esse texto. Para que se sinta objeto de uma misericórdia,
o próprio texto coloca em realce uma misericórdia imerecida, ou seja, você não precisa merecer a misericórdia de Deus, é o que está dizendo aqui. Incondicional, Deus dá a misericórdia dele incondicionalmente pronto e gratuita. Ou seja, em outras palavras, agora eu que estou dizendo, não estou lendo, eu que estou dizendo. Está dizendo aqui, ó, você vai ser salvo, não se preocupa. Peque, ó, é imerecido, não é? A misericórdia não é imerecida, então peca à vontade, faz o que você quiser à vontade, prejudique seu próximo à vontade, e daí? Você não precisa merecer o céu? Está dizendo aqui, é incondicional. E é gratuito, está dizendo, é o que está dizendo aqui, eu acabei de ler, não sou eu que estou interpretando, está muito claro aqui, né? Então, e segue aqui o texto, ninguém pode ser condenado para sempre, porque esta não é a lógica do Evangelho. Nossa, que Evangelho bonzinho, né? Não é a lógica do Evangelho, mas eu acho que não é esse o Evangelho que eu li, né? Mateus 24, por exemplo, eu acho que é muito claro com relação a isso. A salvação está garantida se você cumprir os mandamentos. Você tem que... Como você pode estar junto de Deus se você não quis cumprir os mandamentos de Deus? Como pode você se dizer filho de Deus se você vira as costas para Deus a todo momento? E depois você acha que não precisa de arrependimento? Você não precisa de merecimento para o céu? Inclusive, um outro vídeo meu que eu disse isso, né? Que se você cumpriu os 10 mandamentos e principalmente o Sermão da Montanha, aí sim você pode dizer que está com a salvação garantida. Mas se cumprir os mandamentos, né? Se você viver uma vida santa, né? Uma vida de união com Deus, mas dizer que a misericórdia de Deus é imerecida, isso é heresia, E olha que é um texto que vem de um lugar que... Bom, deixa eu ficar quieto, vai. Então, continuando aqui, né? Aqueles que um dia clamaram, caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos, é um trecho de Mateus 27 e 25, assistiram anos depois à tremenda catástrofe da destruição da sua amada Jerusalém. Castigo análogo e infinito se precipitaria sobre nós se caminhássemos ao encontro de Jesus, sem estarmos devidamente em ordem. Ah, se tivéssemos sempre claro aos nossos olhos que com nossos pecados preparamos o dia da cólera divina, seríamos santos. Se todos nós pensássemos nos novíssimos, né, na cólera divina, no céu, no inferno, no purgatório, nas penas eternas que nós estamos sujeitos, né? Cada um de nós pode ser condenado. Não estou dizendo que vamos ser condenados, mas podemos sim ser condenados, né? Se a gente meditasse isso realmente imaginasse a gravidade disso, porque é algo eterno, não é um castigo que vai passar como uma criança que fica 5 minutos de castigo e depois sai, não. É eterno. Então, se a gente meditasse realmente nisso, nós seríamos santos, sim. Né? Quanto mais pecamos, mais ira acumulamos sobre a nossa cabeça, e mais implacável será o nosso juízo. O Evangelho de hoje nos traz uma advertência no sentido de jamais cometermos pecado, e se por desgraça cairmos, de procurarmos sem tardança a reconciliação com Deus. Ou seja, jamais pecar, mas se por acaso pecar, né, buscar o mais rápido possível, né, sem tardança, a reconciliação com Deus. Odie si votem eius audieritis, nolite obdurare corda vestra. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Trecho de Hebreus 3, versículo 15. Então agora vai falar do juízo final. Pelo prisma da repercussão social do pecado, é indispensável, até mesmo para a plenitude do triunfo de Cristo, a realização de um juízo universal. Jesus fez-se homem com uma doçura insuperável. É impossível haver maior manifestação de humildade, pobreza e misericórdia, ao termo misericórdia, do que a dele. Seu desejo de derramar todo o seu sangue para salvar a humanidade, elevá-la a um plano divino
e assim abrir-lhe um caminho seguro, feliz e santo para a eternidade, realizou-se com perfeição. Indo em sentido oposto, a maior parte da humanidade pisou sobre seu sangue, preferindo as vias do pecado e dos prazeres ilícitos. Por isso, o valor infinito dos méritos do sacrifício do Calvário impõe a realização de um juízo universal, a fim de reunir em Cristo todas as coisas. Efésios 1, versículo 10. Se Deus foi publicamente ofendido, é indispensável que também de forma pública sejam proclamados seu poder, honra e glória. Antes de se iniciar uma nova era histórica, a da eternidade, na qual todos viverão ressurrectos em corpo e alma, alguns na glória, outros condenados ao inferno, ou seja, de novo, muitos condenados ao inferno, hein? Será necessário ficar claro claro para todos o quanto o livre-arbítrio não significa a liberdade de praticar o mal, de pensar e abraçar o erro e de cultivar o feio, né? Deus é belo, então vamos atrás das coisas belas, né? Hoje as pessoas cultivam o feio, né? Põe umas tatuagens horríveis no corpo, ouve músicas horríveis, né? Até a arte, essa arte moderna aí que todo mundo fala, né? Pega aquela Tarsila do Amaral, o Buparu, né? Ou coisa esquisita, né? E falam que isso é arte, né? Arte moderna, né? Aquele cubista lá, aquele surrealista lá, sei lá, enfim, umas coisas horríveis, né? E as pessoas chamam de arte, né? Nem o belo as pessoas estão cultivando mais, né? Então, todos devem ver também com toda a evidência que o prêmio dos bons vem de fato de submeterem sua vontade a Cristo, motivo pelo qual são chamados a reinar com Ele nos céus. O juízo final tem, ademais, um importante papel no tocante à vida social, pois facilmente nos equivocamos, julgando que a morte encerra de maneira cabal a presença e a ação do homem sobre a terra. Tanto uma como a outra continuam de um modo indireto. Desta forma, não é raro acontecer que a boa ou má fama de um falecido, contrária à verdade, permaneça na lembrança de eras históricas inteiras. Às vezes, filhos maus de pais bons tornam equívoca a interpretação de atos dos seus progenitores e vice-versa. Por mais que haja um violento corte entre a vida no tempo e a passagem para a eternidade, não poucas vezes os efeitos das obras boas ou más realizadas aqui continuam a repercutir por longos anos, né? Então, pensemos no que a gente faz, né? De repente, o que você fez pode repercutir tanto para o bem como para o mal por longos anos. Aí ele conta uma história muito interessante, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar da Ordem dos Cartuchos. Sabe por que o fundador dos cartuchos fundou essa ordem? Então ele vai contar aqui, né? Por justo juízo de Deus fui condenado, é o título. Então, esse é um assunto tão rico que mesmo uma vasta biblioteca não conseguiria abarcar todas as obras necessárias para abordá-lo de maneira exaustiva. Contudo, para efeitos do presente artigo, vale a pena ilustrá-lo considerando um fato preservado pela tradição da Ordem dos Cartuchos. Conta sua história que seu fundador, São Bruno, resolveu abandonar o mundo e tornar-se monge ao testemunhar espantoso acontecimento passado com um então célebre personagem da Paris do século XI, Raymond Diocret, doutor em teologia, professor e considerado pessoa muito virtuosa. Então era uma pessoa considerada muito virtuosa. Faleceu ele no ano de 1082. Uma multidão, com destaque para seus alunos, acorrera para velar o seu corpo, colocado, conforme o costume da época, no majestoso leito e coberto por um suave véu.
Sob o olhar atento dos presentes, deu-se início ao ofício de defuntos. Ora, a certa altura, na leitura de uma das lições, é proclamada a pergunta: responde-me, quão grandes e numerosas são tuas iniquidades? Qual não foi o espanto de todos ao ouvirem uma voz sepulcral, mas clara, saída debaixo do véu mortuário, dizendo: por juízo divino de Deus, fui acusado. Interromperam o ofício e levantaram o véu, e ali estava o morto, gelado e enrijecido, sem o menor sinal de vida. Recomeçaram o ofício, e novamente, ao se chegar à pergunta acima mencionada, responde-me, espanto muito maior. O corpo, antes rígido, desta vez se levanta à altura de todos e com voz mais sonora e forte afirma: por justo juízo de Deus, fui julgado. E logo a seguir cai sobre o leito. Numa atmosfera de terror generalizado, os médicos analisaram o cadáver, atestando com cuidado a inexistência do menor sopro de vida, inclusive por estarem rígidas as articulações. Não houve clima psicológico para retornarem às orações oficiais, que foram transferidas para o dia seguinte. A cidade de Paris ferveu de comentários e discussões sobre o caso. Uns defendiam a tese de que aquele homem havia sido condenado e era então indigno das bênçãos da igreja. Outros julgavam que todos nós seríamos acusados e depois julgados, como foi dito antes, né? O próprio bispo oficiante foi partidário dessa opinião, por isso reiniciou no dia seguinte a mesma cerimônia, desta vez ainda mais concorrida, com o público pervadido de extrema apreensão e curiosidade. Na mesma passagem da quarta leitura de Matinas, o bispo proclamou: responde-me. Em meio ao grande suspense, o falecido Raymond Diocre se levantou e numa voz aterradora exclamou: por justo juízo de Deus, fui condenado. E tornou a cair imóvel. Não havia dúvida, estava desfeito enorme equívoco sobre a sua imerecida reputação e falsa glória. Por ordem das autoridades eclesiásticas, o corpo foi despojado de suas insígnias e lançado em vala comum. O episódio marcou profundamente aqueles anos, e foi esta a razão pela qual Bruno e seus primeiros 4 companheiros, testemunhas oculares do fato, resolveram abandonar o mundo e abraçar a vida religiosa, resultando daí a fundação da Ordem dos Cartuchos. Dies irae, dies illa. Né? Eu vou colocar aqui um fundo musical do Requiem do Mozart, né? Que é justamente o Dies irae, né? É muito, muito bonito, né? Então, por esse ilustrativo acontecimento, podemos fazer ideia de quão numerosos serão os equívocos sobre a realidade da consciência e dos juízos de Deus. E só por essa narração já se entenderia melhor a necessidade de um juízo universal. Em sua sóbria, mas eloquente majestade, a Santa Igreja canta os aspectos terríveis daquele dia, na sequência da missa do Requiem, o Dies irae, que eu acabei de colocar aqui, o Dies irae do Requiem do Mozart, né? Eu posso dar uma opinião pessoal, agora pessoal mesmo, né? O Requiem do Mozart, na minha opinião, é a maior e melhor obra já composta em todos os tempos. Não existe obra comparável a ela, tá? Pode pegar a Nona Sinfonia de Beethoven, pode pegar as melhores óperas, os melhores concertos, não existe, na minha opinião. O Requiem do Mozart é a obra-prima, né? É o concurso, né? Então, se você quiser, se você é meu amigo, está vendo esse vídeo, quiser me homenagear quando eu morrer, primeiro reze por mim, reze uma missa por mim,
E ouça com devoção o Requiem do Mozart. Você vai estar me deixando emocionado na outra vida, com certeza. Então, Mozart diria estar disposto a trocar a honra de todas as suas obras que lhe granjearam, e não foram poucas, né, pela autoria desse único moteto gregoriano, né? Então, Mozart queria ter sido o autor desse moteto, desse Dies Irae, né? Diz o seguinte: dia da ira, aquele dia será tudo cinza fria. Que temor será causado quando o juiz estiver chegando para tudo examinar. Vai um livro ser trazido, no qual tudo está contido, onde o mundo está julgado. Quando Cristo se sentar, o escondido vai brilhar, nada vai ficar impune. Naquele dia saber-se-á a razão das perseguições, das heresias, dos martírios, das calúnias, das invejas, de tudo. Será o dia do triunfo da justiça divina. A gente falou outrora da misericórdia, agora é o triunfo da justiça divina. Cada um receberá à vista de todos aquilo que merece. Porém, não será um dia marcado por 24 horas, e sim eterno. Pelos séculos dos séculos sem fim, as minúcias do comportamento de cada um dos seres humanos ficará na lembrança dos santos e dos condenados. Assim, não devemos descuidar de nossa salvação eterna, tal qual nos recomendam doutores e espiritualistas como Monsabré, de quem encontramos esta cogente advertência. Abre aspas, né? Comparecereis muito em breve diante do trono de vosso grande juiz. Ouvireis sair de sua boca uma bênção ou uma maldição. Eu o ignoro. Tudo quanto posso dizer é que necessitais tomar vossas garantias seguindo esse conselho do apóstolo. Aí ele cita Filipenses 2,12. Com temor e tremor, trabalhai por vossa salvação. Né? Então, eu acabo aqui, né, esse interessante texto, né? Eu queria convidar todos à reflexão mesmo, né? Como está sendo a nossa vida. Eu estou dizendo isso primeiramente para mim próprio, porque eu sei dos meus pecados, eu sei dos meus defeitos, mas eu convido cada um a refletir, né? Como está a sua vida, né? Se você morresse hoje, se Deus viesse hoje para te julgar, será que você pode dizer com segurança, eu iria para o céu? Né? Se a minha vida acabasse hoje, eu estaria com o céu garantido? Então, é uma coisa para a gente pensar, né? Refletir. Então é isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.